Peraí, que tá tendo um delayzinho aqui, ó. Tá. Então, dando continuidade ao nosso discipulado filosófico, hoje nós estamos entrando aí na 8ª aula do discipulado. O tema da aula hoje é justificação pela graça. Para chegar até aqui, nós já falamos sobre a origem do mal, dissemos que a origem do mal é Satanás, né? Ele inventou o mal, a tentativa de ser igual a Deus. Dissemos que Deus não perdoou Satanás, né? Porque ele foi o autor desse projeto, né? Dessa falta, dessa ausência que é o mal. E dissemos também que ele não destruiu para que Satanás fosse o único responsável pela maldade. Então, muito embora muitos ateus, né, vão nos dizer assim, olha, por que Deus permite a maldade? Será que um Deus bom permitiria a maldade? Estamos trabalhando na ótica contrária, no sentido de que o fato de Deus ter permitido que Satanás existisse é algo benéfico para o ser humano, que faz com que o ser humano não seja o responsável pela maldade. Automaticamente Deus já de antemão previu e destinou o ser humano para que ele pudesse ser perdoado, para que Cristo morresse em lugar dele. Ou seja, temos o privilégio de nunca sermos um demônio, né? Nunca poderemos ser alguém como Satanás, né? Então, mas é uma injustiça com o diabo. O problema é dele, né? Não é nosso, né? Nós fomos agraciados e temos o privilégio de sermos amados. Por isso, como dissemos na aula 4, né, Deus nos criou para nos amar e para se relacionar conosco. O amor de Deus para com a humanidade é maior. Deus viu que era muito bom o ser humano, então Ele nos fez, né, semelhantes à sua imagem e à sua semelhança. Na aula passada nós falamos que Satanás usou algumas estratégias, algumas artimanhas, argumentos para convencer o Adão e a Eva, né? Dentre os argumentos, você não vai morrer, dando a ideia de que pecado não mata, né? Pecado não traz muitos problemas. Ele também disse, os seus olhos se abrirão, dando a ideia que pecado e a desobediência dá liberdade, né? Amplia a nossa visão. E por fim, você será como Deus, mostrando que o fundamento de toda tentação é a atitude dele próprio de querer ser igual a Deus. Então isso é só um resumo da aula passada. Dissemos que depois do pecado o ser humano sentiu-se vergonha e começou a jogar a culpa no outro, né? Ele jogou a culpa o homem jogou a culpa em Deus e na mulher, né? A mulher que tu fizeste, né? E a mulher jogou a culpa na serpente, né? Então esse negócio de jogar a culpa no outro é fruto do pecado, né? Essa tendência de fugir do pecado e se esconder do pecado. Por fim, dissemos que o ser humano, quando pecou, ele passou a estar sujeito, ele foi expulso do Jardim do Éden, em Gênesis 3, e portanto não via mais a Deus face a face. Ele passou a invocar o Senhor pelo fato de estar distante. Isso o tornou semelhante àquele que levou ele ao pecado, no caso, a Satanás, né? Por essa razão, a partir de então, o ser humano ou ele vai ser salvo do pecado, ou ele vai ser condenado pelo pecado. Como diz o apóstolo João, né? A condenação é esta: a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O João está querendo dizer que o fato de estar em trevas e de estar distante de Deus já é a condenação. Aqueles que creem serão salvos, quem não crer já está condenado, porque a condenação é justamente o fato de estarmos distante de Deus. Essa é uma situação de condenação, essa é uma situação de maldição para o ser humano. Não é a situação ideal e nem a situação que Deus fez em sua criação. Hoje, então, nós damos entrada na aula Justificação pela Graça. Para ilustrar essa aula, eu inventei uma historinha, né? E eu vou contar a historinha. Uma menina saiu do Brasil com a sua família e foi morar na China, né? Chegando na China, a mãe brigou com a filha e falou assim: eu quero que você morra. A filha, angustiada e depressiva, saiu pelas ruas com pensamentos e ideações suicidas, passou na primeira rua, quase foi atropelado. Na segunda rua, um motorista bêbado, em alta velocidade, um caminhoneiro, atropelou essa menina. Essa menina foi para o hospital. Chegando no hospital, houve um erro médico e esse erro médico levou ela a óbito. Chegando no seu velório,
A mãe dela batia no peito e dizia: eu fiz isso com a minha filha, eu sou culpado, né? A irmã também se sentia culpada. O jornal publicou que a culpa era da prefeitura, porque as faixas não estavam pintadas, nem havia sinalização de trânsito, né? O juiz disse que a responsabilidade era do caminhoneiro bêbado e também do médico, que houve erro médico. E diante dessa história, se os senhores, não sei se os senhores prestaram atenção nessa história que eu criei, eu quero perguntar-lhes alguma coisa, né? De quem é a culpa? Quem é o culpado nessa história? A menina. Quem mais? De quem é a culpa? Alguém aí quer conjecturar? De quem é? Excelente, né? Excelente, né? Sempre uma resposta muito reflexiva, né? Tem a ver com o que nós vamos falar, de todos que concorreram. Excelente, né? Do ponto de vista objetivo, a justiça só consegue analisar o fato. A justiça não tem como analisar o dolo, ou a intenção, ou mesmo o que a mãe disse, né? Isso daí o psicólogo não vai tratar, o psiquiatra não vai tratar. Quem que vai tirar do coração dessa mãe, né, que ela matou a filha? Porque se ela não tivesse falado, a filha talvez não teria tomado essa atitude depressiva e tudo isso poderia não ter acontecido. Então, é diferente a análise psicológica da análise jurídica. Mas, quando nós perguntamos de quem é a culpa é uma palavra que envolve tudo isso, né? De quem que é a culpa desse problema. E aí nós temos também um outro caso, um caso que todos os irmãos aqui conhecem, que é o caso da Boate Kiss. Esse caso chegou já, se não me engano, chegou até o Supremo Tribunal Federal. Porque começou ali, olha, o responsável é o que acendeu lá o sinalizador e o dono da boate, né? Não, o responsável é porque que o bombeiro permitiu a boate ficar aberta. Não, o bombeiro fiscalizou, mas a prefeitura não fiscalizou. Não, a prefeitura e o bombeiro fiscalizou. O problema é o Ministério Público que não fiscalizou a prefeitura. E aí a coisa foi andando, as famílias continuaram na justiça até chegar nesse patamar. E até hoje não se sabe de quem é a culpa. A culpa é do dono da boate, a culpa é de quem ligou o sinalizador, a causa de tantas mortes. A verdade é que ninguém é capaz de assumir para si, não teria como, a responsabilidade de tudo aquilo. Isso nos leva a uma reflexão, né? Afinal, de quem é a culpa de todas as tragédias da humanidade? Romanos 3:10. Todos pecaram, estão destituídos da glória e da graça de Deus. Não há um justo, nem um sequer. Nós somos os culpados. Como assim, né? Adão imaginava que o pecado dele faria com que um filho dele matasse o outro? Ele é culpado do fato de Caim ter matado Abel? Aparentemente não, mas né? Por quê? Um pequeno pecado causa um grande problema. O que a Bíblia vem nos dizer é que um pecado gera uma série infinita de pecados. Essa historinha vem nos dizer que um pecado, uma briga entre mãe e filha, pode gerar uma morte, né? E de repente essa mãe pode falar assim: olha, eu estava assim porque o meu marido bebia e chegava bêbado em casa e me batia e isso. Então, se a gente pegar uma regressão, né, se pegar a causa da causa da causa, chega até Adão. Não vai, porque sempre vai ter algum fator que contribui, né? A questão social, a questão familiar, a questão, o comportamento do marido, da esposa, do filho, a questão individual. A menina também é responsável. E aí alguém chega no velório e diz assim: a culpa é de Deus, né? Porque Deus, tendo o poder, todo o poder, não mudou a situação. Mas na verdade, o que a Bíblia vem nos dizer, o único que não é diretamente responsável por isso é Deus. Por quê? Jesus é Deus que se fez carne, ele não pecou, não teve erros, nós cremos e sabemos disso. Muito embora
ele levou sobre si todas as nossas culpas. Embora sem pecado, ele assumiu a culpa. Aquilo que Adão não fez no Éden, Jesus fez, assumindo a si a responsabilidade e a culpa e o encargo e o peso de todo o pecado de toda a humanidade. É por isso que a Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, o apóstolo João fala, mas não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de toda a humanidade. Ou seja, ele assumiu não somente o seu e o meu pecado na cruz, ele assumiu o pecado de Adão, ele assumiu o pecado de toda a humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, vem trabalhar esse tema da justificação pela fé, e ele diz assim: assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e passou a toda a humanidade, por um só homem o pecado foi vencido, o pecado saiu. Ou seja, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então nós começamos a entender o livro de Romanos. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. O que diz Romanos 1? Né? Romanos 1 vai falar assim, olha, porque vocês judeus fizeram com que as coisas corruptíveis, né, preferiram adorar as coisas, os quadrúpedes, as imagens em lugar do Criador, Deus vos entregou as paixões e as imundícias da carne. Romanos 2, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: és indesculpável, ó judeu, quando julgas a quem quer que sejas, porque quando julgas o outro, condenas a ti mesmo. Então essa lógica começa a entrar dentro do coração do apóstolo Paulo, e isso é forte. No capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo descobre o que nós falamos, que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, ninguém é livre de coisa nenhuma, é um bando de escravos do pecado, né? Ninguém é capaz pelas suas próprias obras e forças de sair da condição do pecado. Romanos 7 ele fala, né? Vendido como escravo ao pecado. Romanos 4, o apóstolo Paulo começa a trabalhar a ideia da promessa e da justificação pela fé. Então, nós somos justificados por conta da promessa que Deus fez para Abraão, e não por conta dos nossos esforços, e nem pelo cumprimento da lei. Romanos 5, o apóstolo Paulo começa a trabalhar, olha, a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança, e essa não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Tudo isso porque Romanos 5 começa dizendo: justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus. Então todo o livro de Romanos, pelo menos até o capítulo 8, vai ser trabalhada a justificação pela fé. Capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo começa a trabalhar o quê? A ideia da lei, a relação entre o marido e a mulher, comparado à relação entre nós e a lei. Né? Ele vai falar assim, olha, assim como a mulher, quando o marido morre, está livre, né? Porque ela não está mais vinculada ao marido, ele morreu, ela está livre para se casar de novo, assim éramos nós, estávamos vinculados à lei, mas morremos com Cristo relativamente à lei. Então o apóstolo Paulo começa a trabalhar em qual dimensão? Romanos capítulo 7, olha, a lei é justa, perfeita e boa. A lei é perfeita, tudo que Deus falou é bom, mas eu sou vendido como escravo ao pecado, né? Eu sei que em mim não habita bem algum, isto é, na minha carne não habita bem algum. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, a gente começa, né? Aí agora para, né? Romanos capítulo 8, o que diz Romanos capítulo 8? Já não há, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei, do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, visto está enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, nos resgatou. Bom, por que eu estou falando sobre tudo isso? Para introduzir um tema básico e fundamental da nossa fé, que é a justificação pela fé. Nós somos perdoados e justificados não pelas nossas obras, mas por intermédio do que Jesus Cristo fez na cruz. Basta-nos a fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. É nisso que consiste a nossa justificação e a nossa salvação. Bom, vamos lá, aquelas perguntinhas filosóficas, né? O que é justiça?
que é justiça? Tratar de forma desigual os desiguais. Pode falar, o senhor é excelente. Não, pode Tratar falar. de forma desigual os desiguais à medida que eles se desigualam. Excelente, excelente, né? Nós temos conceitos diversos de justiça no âmbito da filosofia. Nós, no meio militar, entendemos que justiça tem muito a ver com meritocracia, que é um conceito de justiça corretíssimo, humano, mas corretíssimo. Nós também, em outros meios, se diz que justiça tem a ver com igualdade social ou diversas formas de igualdade. Distribuição, igualdade, merecimento, adequação, obediência à lei é a justiça dos judeus. Obediência, justiça é obediência e cumprimento da lei. Tudo isso é justiça, tudo isso tem a ver com justiça. Mas a condição da verdadeira justiça, né? Pegando essa historinha que nós contamos aí da menina que foi morar na China, quem é que pode fazer a verdadeira justiça? É só alguém que conhece as intenções, ou seja, tem que conhecer o ser humano de dentro, pelo lado de dentro. Já é difícil. Quem é que conhece os nossos corações? Tem que, se nós pegássemos uma câmera e ficássemos filmando o tempo todo um ato criminoso, ainda assim jamais saberíamos qual que é o pensamento daquele criminoso e qual foi a intenção daquele criminoso. Isso é sempre uma suposição, mas tem alguém que sabe. Deus. Para ser possível a justiça, é necessário que alguém seja onipotente, onipresente, onisciente e todo bondoso. Ou seja, justiça só é possível em Deus. Eu estou falando da plena justiça, não é da nossa justiça que a gente dá um jeito de resolver por consensos e por política. Não, estou falando da plena justiça. Essa justiça, a verdadeira justiça, só é possível em Deus. Não é à toa que o filósofo Platão dizia que justiça é uma ideia que está no mundo das ideias, que vem à nossa mente, a gente relembra dela em pequenos momentos, porque na vida prática ela é muito difícil. Mas a verdadeira justiça existe em Deus. Como é possível que o ser humano, pecador, como o apóstolo diz, vendido como escravo ao pecado, alcance a justiça? Essa é a pergunta dos judeus. Cumprindo a lei, fazendo o que é certo, trabalhando pelos seus méritos, pelas suas obras, como é possível que nós alcancemos a justiça, que é uma característica divina de Deus? Não é possível. Lembra da primeira aula? Nós não podemos ir até Deus. Deus é que vem até nós. Como é que Deus vem até nós trazendo a sua justiça? Jesus Cristo. Então a justiça é Deus em forma de homem. A nossa justiça chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa justiça. A justiça só é possível porque Jesus veio, e a justiça só é possível a nós porque Jesus morreu. Ou seja, Jesus é a expiação ou a propiciação pelos nossos pecados. O que significa expiação e propiciação no Antigo Testamento? Expiação era o ato de pegar um cordeiro ou duas pombinhas, se a pessoa não tivesse condições, e sacrificar em substituição ao pecado daquele que entregou o sacrifício. Então, o cordeiro substituía o pecado de quem pecou. O sacerdote declarava ele puro, lá ungia, ele se lavava lá na bacia e pronto, está declarado puro, ele volta para casa tranquilo, passa o olhinho, está perdoado, não precisa ter culpa mais. Então, o cordeiro substituía o pecado e levava a culpa da pessoa. Ou às vezes o bode expiatório levava a culpa para o deserto. É assim que está em Levítico, não é isso? Agora, Jesus, ele não é o bode expiatório. O que Jesus é? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como dizia o João Batista. Então, Jesus, ele é a oferta expiatória. Ele é a oferta propiciatória. O que é propiciação? Propiciação é a expiação mais um pouquinho de pão. Ou seja, é a expiação e mais um agrado. Quando a Bíblia fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ele não somente substituiu os nossos pecados com a sua morte na cruz, como nos tornou propícios, favoráveis a Deus. Ele fez uma oferta de pagamento dos nossos pecados e pagou um pouquinho a mais para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. É isso que significa a justificação pela fé. Significa que por meio da nossa fé em Jesus Cristo, todos nós temos não somente o perdão dos pecados, como nós podemos voltar à condição de Adão, de ter livre acesso ao Pai, né? É por isso que Hebreus capítulo 10
diz assim: entremos com confiança no trono da graça, né? Tendo a mente lavada, purificada. Entre com confiança, né? Porque o véu foi rasgado, Jesus Cristo já morreu, e nós temos diante do Pai um sumo sacerdote, Jesus Cristo, né? É por isso que João fala assim: filhinhos, eu vos peço para que não pequeis, mas se pecar, temos diante do Pai um advogado, e ele há de advogar por nós, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Então a condição de possibilidade da verdadeira justiça é o perdão dos nossos pecados. Justificação pela fé é o quê? É quando Jesus perdoa os nossos pecados e nos torna favoráveis a Deus. Agora, isso depende de nós? Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não depende de nós. Ah, mas eu sou justo, mas eu fiz um sacrifício. Ah, mas eu subi a escada de joelho. Nada disso é suficiente para perdão dos nossos pecados. Sacrifícios, obras, palavras, nada disso nos justifica diante de Deus. Trapo de imundícia, né? Isaías diz: a nossa justiça é como um trapo imundo. Quem somos nós diante de Deus? Somos pecadores, maus, mas, né? Deus, aquele que é infinito em misericórdia e em grandeza, pela graça, pelo seu grande amor, nos amou e nos perdoou. Então é nisso que consiste a nossa fé. Assim como a justiça, a verdade. O que é a verdade? A verdade é o próprio Deus revelado a nós, ou seja, Jesus. Jesus é o Deus em carne, é o Deus revelado. Então, dizia o filósofo Nietzsche, ateu, a verdade só seria possível, né, se a verdade fosse o ser humano, mas ela é o ser humano, é Deus em forma de carne, né? Então, a verdade é o ser humano, ela se encarnou, ela assumiu a condição humana. A verdade não existe só no céu, a verdade existe para nós, porque Deus se fez homem. E aí vem uma questão, diante de tudo isso, o que é a lei? Quando nós pensamos em lei, quando Jesus fala de lei, o que ele tem em mente com respeito à lei? Já que estamos falando de justiça, justiça sempre pressupõe a lei. O que é a lei? Princípios, né? Princípios que tornam objetivos a vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas o que é a lei no contexto bíblico? Mandamentos. Isso, a expressão da vontade de Deus para um povo, né? Para os israelitas, e vem os 10 mandamentos, e não somente os 10 mandamentos, mas a lei no hebraico, ela é a Torá, né? O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ou Pentateuco, né? Torá. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia. O que significa Torá? Significa instrução. A palavra Torá significa instrução. Então, a lei foi feita para instruir um povo politeísta, um povo que amoral, não vou nem falar imoral, amoral porque cada um fazia o que queria. O próprio Moisés vai lá, brigou com o cara, matou e saiu fora, né? Tipo assim, normal, não tem nenhum problema nisso. Ele mata, não tem ninguém falando assim, ó, não matarás. Então, num contexto como o contexto egípcio, foi com certeza necessário a lei, continua sendo, mas a lei, ela vem para o seu contexto e ela tem a intenção de instruir os judeus a partir daquele contexto. Por exemplo, há uma série de leis que nós vemos no Antigo Testamento: não terás outro Deus além de mim. Por que Deus tem que falar isso? Porque até o faraó era Deus, era divindade. Eles estavam no meio dos egípcios, né, como escravos, adoravam Exato. as culturas deles, né, dos egípcios. O único resquício que tinha de monolatria, se a gente pode dizer assim, era o Akenaton, que se dizia o único, o pai dos deuses, o faraó que se dizia, somente eu, né? Mas quando Deus fala, não terás outro Deus além de mim, Ele está querendo dizer assim, olha, esses deuses são falsos, não existem, só existe um Deus. E Ele tem que falar isso para a nossa cultura, isso é simples. Mas e para a cultura daquele povo politeísta? Isso não era simples. Então a gente tem que entender, naquela cultura lá, como que eles recebem a mensagem. Por exemplo, não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Para que dá esse tipo de mandamento? Porque o povo, se alguém lê aí Platão, Aristóteles,
vai ler que o diálogo de Platão com os outros filósofos ali, né? Era o tempo todo, ó, por Zeus, né? Por Zeus, ou em nome da divindade. Tudo se usava a divindade como um jeito de firmar um acordo, uma promessa. Hoje não, né? Continua, né? É a mesma coisa. Eu juro por Deus, né? Ou coloca Deus no meio, né? Ave Então, Maria, minha Nossa Senhora. a ideia de não ter o nome do Senhor teu Deus em vão é para que Deus não entrasse em acordo político. Ou seja, que Deus não fosse um acordo para... Por que político? Para que aquele povo se sustentasse enquanto nação e acordos entre aquelas culturas ali. Então não podia se usar o nome de Deus em vão. Guardar o dia do Senhor, né, o sábado. Por que que a lei fala do sábado? A lei fala do sábado porque os judeus eram o que no Egito? Escravo. Escravo faz o quê? Trabalha 7 dias. Trabalha 7 dias e não para. Então Deus, com vistas a que o povo tenha um dia de descanso, um dia de adoração, um dia de oração, institui o sábado. Mas Hebreus vai dizer que o sábado é o próprio Jesus. O sábado é a vida eterna, é o hoje, né? Então, a questão não está na letra da lei, mas no espírito da lei. O que é o espírito da lei? Chega um fariseu diante de Jesus e fala assim, olha, em que se resume toda a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É nisso que resume toda a lei. Fazendo isso, você cumpre toda a lei e os profetas. Olha que benção. Como dizia o Santo Agostinho, ame e faz o que quiseres. Então, ame, né? A lei é amor. A lei vem para nos ensinar a amar. O mais importante da lei não é a letra da lei, mas é o sentido da lei, o espírito da lei, né? A palavra, o querigma que está por trás da lei. Quando eu estava estudando direito administrativo, quando eu falei princípio, né, os É o princípios princípio. eles estão acima das leis, Da lei. né? É a base da lei. É Você exatamente. pode até não lembrar da lei, mas se você souber os princípios e viver por eles, Cumpre a lei. tranquilamente você vai estar justificado a partir do momento que você vive, no caso Exato. espiritual, por amor. E é interessante isso porque muitas pessoas não entendem que quando Jesus disse isso, ele não estava mudando o primeiro mandamento. Exato. Porque tem muita gente que quando fala os 10 mandamentos, ele vai lá dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. E não é. Mas é o resumo dos 10, a síntese dos 10 está no mundo. É o resumo, é isso mesmo. Então, Jesus resume a lei. Jesus usa também a fórmula de ouro lá, né? Tudo o que quiseres que o outro vos faça, fazei a eles, e isso é o cumprimento da lei dos profetas, né? Então, a lei tem a ver com isso, com amor. Jesus fala, a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Em que sentido? Já terminou, né? Então, a lei foi feita para instruir o homem, não para que o homem fosse escravo dela. Porque pelas nossas obras nós não cumprimos a lei, mas pela justiça de Cristo nós nos tornamos cumpridores da lei. Então, por fim, nossa justiça depende do quê? Da nossa fé em Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. Quer ser justo? Quer ser perdoado? Creia que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e deu a vida para a sua salvação. Basta somente isso. Amém? Maravilha.